paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Pois é, algumas coisas já estão voltando na nossa vida, não é verdade? Só que ainda é muito cedo para voltar à escola dominical, né? Então, por enquanto, a gente vai continuar com as nossas aulas online, né, tia Paola? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista, que está maravilhosa. A nossa revista está falando sobre todos os milagres que Jesus fez. E Jesus, o nosso amigo Jesus, fez muitos milagres. Só que, crianças, eu tenho algo para falar para vocês. Os milagres que o nosso Jesus fez lá no passado, ele pode fazer hoje e ele pode fazer no futuro também. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele continua poderoso. Ele continua com todo o poder. E a lição de hoje é a número 10. Ela fala assim: o meu amigo anda sobre as águas. Ela está localizada em Mateus 14, 22 até o 33. Agora nós vamos fazer um minuto de oração, tá, crianças? Vamos lá com a tia Adriana. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, levando a palavra para o coração dos pequeninos. Que neste momento o Senhor venha tirar do nosso meio todo impedimento, tudo aquilo que venha nos distrair, de nos concentrar em aprender mais um pouco da tua palavra. Fique conosco, abençoa cada lar, a cada família aqui representada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Crianças, então a nossa lição de hoje é assim, vocês vão repetir com a tia Adriana, ó. O meu amigo anda sobre as águas. O meu amigo anda sobre as águas. Então vamos lá, crianças. Quem aqui já presenciou uma chuva muito forte? Quem aqui já viu uma tempestade? A tia Adriana confessa que tem medo. Eu moro muito alto, eu já falei pra vocês. E quando começa uma tempestade com aquelas trovoadas, eu confesso que eu fico com medo. Eu fico pedindo para Deus para cessar logo essa tempestade. Toda vez é a mesma coisa. Se o meu esposo, os meus filhos estão na escola, o meu esposo está trabalhando e meus filhos na escola, eu sempre fico, ai Jesus, guarda os meus filhos, está na escola, guarda o meu esposo, eu sempre fico, se eu estou sozinha em casa. E se eu estou com os meus filhos, eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós aqui em casa, sozinhos. Eu sempre fico assim, temerosa. Não é que a tia Adriana fica com medo, medrosa, mas eu fico temerosa à tempestade. E no passado não era diferente. Eu acredito que muitas pessoas também ficam com medo da tempestade, sabia? E hoje nós vamos falar sobre alguns sentimentos. E o sentimento que a gente vai falar é sobre o medo. Ó aqui que a tia Adriana vai falar. Que você fica assustado, com medo e você acaba chorando. Olha aqui, crianças, você acaba chorando. Só que a tia Adriana vai falar para vocês uma coisa, que a nossa confiança, ela precisa estar em Jesus, que ele cura todo espírito medroso. Vocês sabiam disso? A nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus, que ele cura todo espírito medroso. Crianças, agora vocês vão repetir com a tia Adriana assim, o nosso versículo para guardar no coração, que ele é assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos repetir comigo? Coragem. Quem aqui é corajoso? Ó, coragem, sou eu, não tenham medo. Esse versículo está localizado em Mateus 14 e 27. Então, vamos começar a nossa historinha de hoje. Pedro e João e os discípulos estavam no mar da Galileia. E eles estavam atravessando o mar da Galileia. Só que, crianças, de repente, começou uma grande tempestade. Tava tudo calmo e de repente começou uma tempestade. Vamos imitar uma tempestade com a tia Adriana? Vamos lá, assim, ó. Não é assim que faz? Aí faz.
Aí, aqui na minha casa faz muito barulho de vento, porque eu moro muito alto. Faz. Vamos fazer comigo? Como que é? Né? Vamos lá, vamos ver quem imita a chuva e barulho de tempestade mais bonito, ó. Eu quero ouvir. Ah, não tô ouvindo, mais alto. Nossa, que bonito! Pois é, crianças, os discípulos começaram a ficar apavorados dentro daquele barco. Parecia que o barco ia virar e todos iam morrer afogados. Só que Jesus, ele estava orando. E de repente ele falou: eu vou lá na onde os discípulos estão. Aonde Pedro e João estão também. Sabe de uma coisa? Vou dar uma voltinha. Quando Jesus chegou muito calmo. Só que a tempestade já estava lá. E vamos imaginar que os discípulos começaram a gritar: rema, rema, rema. Vamos ver quem sabe remar? Vamos remar com a tia Adriana. E eles remavam. E a tempestade. Aí eles remando. Rema, Pedro! Vamos lá. Rema, Pedro! Rema, João! O barco não pode afundar. Rema! E eles gritando ali, desesperado. Como que eles estavam, crianças? Com medo, muito medo. Eles estavam assustados. Os discípulos estavam aterrorizados, achando que o barco ia virar e eles fossem morrer afogados. Aí, crianças, o que aconteceu? Jesus estava lá orando e Jesus falou: eu vou chegar lá onde estão os meus discípulos. Só que quando Jesus chegou, lembra que a tia Adriana falou que a tempestade estava lá. E como que os discípulos estavam? Aí, crianças, o que aconteceu? O que Jesus fez? Falou: por que vocês estão com tanto medo? Não, primeiramente eu vou falar para vocês o que nosso Jesus fez. Começou a andar. O nosso Jesus começou a andar, crianças. E sabe onde ele estava andando? Sobre as águas. A tia Adriana tinha esquecido dessa parte, mas essa parte é a melhor da nossa história. Jesus estava andando sobre as águas. Criança, quem consegue andar sobre as águas aqui? Levanta a mão. Levanta a mão pra tia Adriana ver. Ninguém. Porque não dá pra andar sobre as águas. Só que o nosso Jesus estava andando sobre as águas. Aí que os discípulos começaram a ficar com medo mesmo. Andando sobre as águas, tá vindo um fantasma longe. Só que não era fantasmas, crianças. Fantasma existe? Existe fantasmas? Só que naquela época os discípulos não sabiam que não existia. E os discípulos começaram a ver um homem andando sobre as águas, logo pensou: essa tempestade, a gente vai morrer tudo aqui afogado e ainda o fantasma tá vindo nos buscar. Aí Jesus foi chegando mais perto. Aí os discípulos, que isso? Os discípulos foram ficando felizes. Por quê, crianças? Porque aonde Jesus está, ele acalma a tempestade. Aí sabe o que aconteceu? Jesus entrou no barco com os discípulos e a tempestade cessou. Gente, vocês viram que maravilha? Os discípulos, ficaram todos felizes, crianças. Os discípulos ficaram maravilhados. E ali eles começaram a conversar com Jesus. E Jesus falando que eles não precisavam ter medo. Por quê? Jesus estava no controle de toda a situação. E assim está acontecendo na nossa vida, né, crianças? Tem muita gente que tá ficando... esse vírus! E a gente não pode ter medo, crianças. O medo, sabe o que o medo faz com as pessoas? Ele paralisa, ele assusta. E a gente não pode ter medo, porque nós temos que ter a certeza e a confiança que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas. Como a tia Adriana falou no começo da lição, que a nossa confiança em Jesus, ela cura o espírito
medroso. Então, o que acontece? Se nós começarmos a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o nosso Deus tem todo o poder. Lembra que eu falei que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele vai ser o mesmo eternamente. O nosso Deus não muda. A tia Adriana pode falar uma coisa para vocês e de repente a tia Adriana esquecer, eu mudar de ideia, eu falar outra coisa, porque eu sou humana, eu sou carne e eu estou sujeita a erro. Só que o nosso Deus não. O nosso Deus, ele falou, tá falado, ele não erra. Então, o que acontece? A tia Adriana tem algo para falar para vocês. Não tenham medo, não fiquem assustados, porque o nosso Deus está no barco junto conosco. O que eu quero dizer? Que o nosso Deus está dentro da sua casa, está dentro do seu lar. Ele tá vendo que você tá assustado, que você tá preocupado, que o papai, que a mamãe tá preocupado. Todos nós estamos preocupados, mas nós não podemos ficar com medo da situação, porque o medo, ele paralisa. Então, assim, o nosso espírito não pode ficar com medo, porque Jesus, ele cura o nosso espírito medroso. Então agora, nesse momento, a tia Adriana vai passar uma atividade para vocês. E tem muita criança que não tá fazendo, hein? E eu quero receber as atividades lá no grupo do papai. E eu quero que vocês marquem a AD Regional Guarani. Olha aqui, ó. Vocês vão pegar uma folha de sulfite. E nessa folha de sulfite, você vai contar pra tia Adriana como que você está. Se você está feliz, se você está assustado ou se você está chorando com essa situação. Conta pra tia Adriana como que você está. Eu espero que vocês tenham aprendido algo dessa lição, viu? E que nós possamos cada vez mais depositar a nossa confiança no Senhor. Nós temos que saber que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas e que isso logo vai passar. Você viu? Já está passando. Quando começou isso era assustador pra gente, porque a gente não sabia, na minha opinião, se saísse na esquina, você já pegava o vírus e você podia contrair pra todo mundo e você já ia morrer e não sei o que. Então, assim, ficou algo assim, todo mundo ficou assustado, né? E agora nós já estamos sabendo que não é bem assim, que tem os cuidados que nós temos que ter. A higiene, nós temos que continuar com esses cuidados, lavar as mãos sempre, passar álcool gel. Por enquanto, nós temos que usar a máscara. É chato, né, crianças? Não é legal usar máscara. A tia Diana, eu não suporto usar a máscara. Só que é necessário. Então, vocês precisam usar. Tomar todos esses cuidados para logo esse vírus ir embora. Ele ser extinto daqui em nome de Jesus, tá? Eu desejo para vocês um ótimo domingo. E agora nós vamos fazer uma pequena oração e que o Senhor continue guardando a sua vida, que o Senhor continue guardando o seu lar e que Ele está no controle de todas as coisas. Não esqueçam disso. E não esqueçam que coragem. O Senhor tá falando para você, sou eu, viu? Não tenham medo. Coragem. Sejam corajosos, crianças, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Continua nos guardando, continua nos protegendo, continua nos dando da Tua paz. Continua nos dando, Senhor, o Teu alimento. Não nos deixe faltar o pão de cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muita saudade de vocês, viu? Logo a tia Adriana e toda a equipe tá de volta. Nós vamos ter muitas novidades, salinha nova. Ei, tá todo mundo feliz? Vamos lá, crianças. Nada de ficar assustado e chorando por aí. Eu quero ver todo mundo feliz.